Programa Retratos e Relatos tem hoje uma pessoa especialíssima aqui para conversar com o nosso telespectador. Sou o professor Carlos Anselmo do Nascimento. Falei certo, professor? Sim, Carlos Anselmo do Nascimento. Você está disposto a conversar aqui com o nosso telespectador? Não só disposto, mas encantado, sobretudo por saber que eu posso voltar a São Gotardo, não só através da minha memória, mas sobretudo entrando em contato com as pessoas que moram, que habitam em cada casa e que estão, cada uma delas, no meu coração. Muito bem, então daqui a pouquinho, logo após o nosso apoio cultural, vamos conversar com o professor Carlos Anselmo. Professor Carlos, de Paraopeba, onde o senhor nasceu, até São Gotardo, o senhor pode traçar para nós como é que foi isso? Após viver em Paraopeba durante a minha infância, eu tive a oportunidade de ir para São João del Rei para estudar, porque houve um benemérito que, vendo a minha mãe com 4 filhos viúva, perguntou se ela queria que o seu filho estudasse. E ele tinha um amigo lá em São João del Rei, e ele me encaminhou para São João del Rei. Fui para lá para estudar, sem saber que era seminário. Mas, em chegando, percebendo que era seminário e sendo orientado sempre naquele mesmo objetivo, a gente gostou e permaneceu por muitos anos em São João del Rei até fazer a faculdade. De São João del Rei, eu fui para Araxá, porque Professor, antes que o senhor chegue a Araxá, o senhor pode contar um pouco como é que era a vida no seminário, nessa época, um seminário salesiano? A vida no seminário... Era boa a vida, não? Bom, eu não posso dizer que era ruim, porque a gente, na época, aceitava tudo, mas era uma vida bastante difícil. Era época de guerra, volta de 1945, foi a época que a guerra acabou. Então, as coisas eram super difíceis, principalmente no ponto de vista da nutrição. A alimentação era exígua, era, vamos dizer assim,
apenas o necessário e o frugal, e além do frugal não tinha as coisas necessárias mais importantes. Por exemplo, nós não comíamos na época carne, era só uma vez por semana, mas carne de terceira categoria ou quarta, se é que há. E a gente não tinha arroz, comia-se canjiquinha de milho. Passava-se uma vida difícil, muito difícil. Mas, devido à capacidade que a gente tinha de concentrar a vida toda nos estudos e nas orientações dadas, e até mesmo com certa limitação em matéria de exigências, a gente viveu bem, aceitou bem. Muito bem. O senhor saiu então de São João já com quantos anos de estudo? Eu saí de São João, já tinha mais ou menos uns 10 anos de estudos, inclusive eu estava terminando a minha faculdade, pude completá-la depois, participando apenas das provas. Naquele tempo era permitido isto. Eu de Araxá voltava a São João del Rei para fazer as provas de que ele precisava, porque eu escolhi letras neolatinas, que compreendem português, francês, latim e espanhol. São as matérias, as disciplinas das quais eu sou registrado. Pois é, então o senhor chegou a Araxá, no Colégio Dom Bosco, já como professor? Sim, cheguei a Araxá, no Colégio Dom Bosco, como professor. Na época, por ser salesiano, eu tinha que participar do chamado tirocínio, que eram 3 anos de experiência lecionando antes de continuar para chegar à teologia. E durante este período, eu fiquei lecionando francês. Só que, ao 3º ano, eu resolvi a não continuar na carreira para o sacerdócio. Eu fui para a igreja, rezei bastante, pedi a Deus para iluminar, e tinha muito medo de ser um padre mais ou menos. E pensava que entre ser um padre mais ou menos, era preferível ser um cristão lá fora, né, com mais, sei lá, capacidade de levar aos outros aquele pouco que eu soubesse. Então fiquei lá. Aliás, fiquei até mais um ano lá a mais, porque não havia professor de francês. Nesse ínterim, quando eu resolvia não continuar no 4º ano lá, o então pároco de São Gotardo, Dom José Lima, ficou sabendo que havia um professor lá que não ia continuar. E ele, como ia fundar o Colégio São Pio X em São Gotardo, ele foi lá e me pediu para que eu fosse para São Gotardo. Eu disse para ele, não vou para São Gotardo, eu vou continuar os estudos, eu quero ser advogado, eu vou para Belo Horizonte e não vou para São Gotardo. Não, você vai fazer apostolado? Não, mas eu não vou, eu já escolhi, eu quero ser advogado. Bom, então ficou como se eu não fosse. Findados os anos que eu permaneci em Araxá, eu vim para Belo Horizonte, fiz concurso para o Colégio Anchieta, que era um dos melhores colégios de Belo Horizonte na época. Fui aprovado para dar aula de francês diante de uma banca examinadora e estava resolvendo a dar aulas para custear as minhas despesas. Minha mãe era pobre, custear as minhas despesas, não é? Estudar e trabalhar e estudar. Só que, na época, o Dom José Lima, que não se deu por vencido, voltou a insistir comigo e mandou um portador que se chama Iraci Ferreira. Hoje até há uma escola com o nome de Iraci Ferreira em São Gotardo. Mandou Iraci à casa da minha irmã em Belo Horizonte, levando uma carta e pedindo que eu voltasse, que era para poder fundar um colégio. Esse colégio, ele ia exercer uma influência maior sobre os alunos no ponto de vista religioso e coisas semelhantes. Então ele me moveu muito e me ofereceu para me pagar 8 contos de réis, livre de todas as despesas. Eu moraria na casa paroquial.
Eu falei, mas eu não quero, mas eu não quero. Mas eu falei assim, mas diante da insistência dele e diante da oferta dele de 8 contos, eu pensei comigo mesmo, vou pedir muito, porque assim ele não me quer. Aí pedi 10, ele me fechou, então eu tive que ir para São Gotardo. Então, em 1959, no dia 20, era um ano bissexto, 29 de fevereiro, eu cheguei a São Gotardo. 29 de fevereiro de 1959. Já existia o Hospital Pio XII e o Colégio São Pio X estava começando. O Colégio São Pio X estava sendo construído, tanto assim é que na época havia exame de admissão. Nosso primeiro exame de admissão foi aplicado lá embaixo da casa paroquial. Lembro-me bem até de alguns alunos que participaram, alguns não, de 2 alunas. Eu me lembro direitinho de 2 alunas que participaram do curso de admissão. Uma delas até a esposa do Dr. Wilson Prados, Regina, João Wilson Prados, Regina Prados, né? Que foi minha aluna lá no curso de admissão. Dona Catarina foi minha colega para lecionar no curso de admissão, era ótima em matemática, né? Foi colega de administração de aula no curso de admissão. Essa Dona Catarina é famosa, né, professor? Já vi falar muito, Dona Catarina. Isso. O que ela tinha de especial? Era uma professora, só que era uma professora rigorosa, dedicada, brava, competente. Então, exigente. Então, ela, no princípio, ela ajudou-nos na formação da Escola São Pio X. Eu fui o pioneiro da Escola São Pio X, quer dizer, fui o primeiro professor para levar à frente o Colégio Pio X. O senhor pode falar, não sei se o senhor vai se lembrar, como era o corpo docente nessa época? Lembro-me. Na época em que nós começamos, a Dona Catarina ajudou. Depois, eu me lembro ainda de como ajudantes no início lá, a Iralda Pereira, Terezinha Leopoldino, quem mais? A irmã de Dom Zé Lima, que era Nair Lima, e alguns outros lá que eu... Hein? A Zélia Lima também, que era irmã dele, que ajudaram no Colégio São Pio... hoje o colégio, né? Antigamente era... colégio, na época era ginásio São Pio X, era particular. Só tinha, atualmente se fala 9º ano, né? Não tinha o 2º grau. Não havia o 2º grau, era só até hoje, na época chamava-se até a 4ª série ginasial, né? Primeira série ginasial, 2ª série, 3ª e 4ª série ginasial. Depois é que foi introduzido o 2º grau. Já foi na época um avanço, porque quem estudava em São Gotardo só fazia até a 4ª série primária, né? Isso mesmo. Não tinha o ginasial, ia para Araxá, outras cidades. Outros lugares, ia para outros e até para aqui, para Cachoeira do Campo, e a gente interna. Normalmente os pais que podiam pagavam os internatos para os seus filhos continuarem os estudos. Os que não podiam ficavam sem estudar. O senhor chegou em 1959 e casou-se em 1962? Sim. Significa que foram 3 anos assim muito importantes para o senhor, né? Eu tinha uma ligação aqui com uma determinada pessoa aqui de Belo Horizonte, mas motivado por amizade da minha irmã, da minha família com esta pessoa. E claro que criou-se aquele vínculo. Eu era ex-seminarista e não tinha nenhuma experiência. Você sabe que a pessoa ingênua, ela aceita tudo e a coisa praticamente funcionou um certo tempo, mas depois... De certa forma, o senhor estava prometido. Sim. Não por meu pai e minha mãe, porque não tinham possibilidade, mas por minha irmã. Minha irmã que prometeu, assim, não digo prometeu, mas encaminhou, né? Forçou. Né?
Só que a vida andou diferente. O senhor passou um belo dia ali pela Barra Longa, foi visitar uma certa pessoa. Como é que foi isso, professor? Essa história, talvez a Elga não tenha contado, era super interessante. Quando eu trabalhava ainda em Araxá, vale a pena contar? Porque quando eu trabalhava ainda em Araxá, havia 2 irmãos de Elga que estudavam lá. E eu tomava conta de adolescentes. E o senhor é muito novo nessa época também. O senhor novo. Quase era um adolescente no meio deles. Eu era bastante novo. Tanto assim é que eu tenho ex-alunos assim. Eu tenho um ex-aluno mais velho que mora em São Gotardo ainda, que você conhece muito bem, que é chamado Geraldo Ladinho da Itália. Na minha percepção, ele é o aluno mais idoso que eu tenho. Ele deve ser 2 anos só mais novo do que eu. Ele foi meu aluno lá em Araxá. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, é que quando estávamos lá, adolescente é adolescente. Então, certa feita lá, alguém dissera para mim, o professor Anselmo, me chamava de Anselmo, por que você não larga essa batina aí e não vai para São Gotardo? Na casa do José Oswaldo e do Newton, tem muita moça. Eles moram na Barra Longa, na última casa lá, tem muita moça. Larga essa batina e vai para lá. Não, no momento eu fiquei nervoso, enraivecido, e briguei, xinguei, falei, olha, deixa de ser moleque, essas coisas não se falam com a gente, coisa e tal, eu não quero, eu não penso em mulher. Não sei o senhor vestia batina nessa época? Vestia batina. Eu não penso em mulher. E não é que as coisas depois... Não queria ir para São Gotardo, como não quis, só fui porque eu não queria e o negócio deu certo. Depois deu essa reviravolta completa de eu acabar esbarrando lá e eu tenho um orgulho muito grande de tê-la hoje com a minha esposa, não só pelos ideais comuns, mas sobretudo pelo carinho, pelo afeto, pela bondade dela, pelo carisma que ela tem de ser uma pessoa que se doa e gostaria que nós doássemos tudo para os outros. Às vezes nós não doamos mais, é porque eu seguro um pouco. Professor, mas está escrito lá na Bíblia, a palavra se fez carne. A palavra é poderosa, né? O menino falou, o senhor foi passear na Barra Longa e entrou lá na casa do Pedro Bueno. Eu tinha que visitar meus ex-alunos. Indo para São Gotardo, eu não pude deixar de ir lá, porque eu tinha 2 ex-alunos de lá, porque tinha outros. Tinha o ex-aluno, o João Wilson Prazo, que hoje é médico aqui, tinha os filhos do Clarimundo, o Antônio Quito, que foi meu aluno lá também, tinha o Vitor Celso da Dona Maria Borges, que foi meu aluno lá em Araxá também, que era interno lá. Mas eu tinha assim uma certa, não sei porquê, acho que Deus que encaminha tudo, e eu fui primeiro lá, porque nós tínhamos o hábito de, após o jantar, fazer uma caminhada. E nesta caminhada, claro que nós fomos até a última casa da rua, era a última casa, depois para cima era pasto, do senhor Pedro. E paramos lá e conversamos. Conversamos de escuro, no tempo que não havia nem energia elétrica boa, a luz era uma espécie de uns tomatezinhos, naquele comecinho, sabe? A rua não tinha calçamento, a poeira era escascadinho ainda, mas conversamos. Agora, depois... Foi o senhor e o padre Zé Lima? Sim. O Padre Lima, nós caminhávamos, só que nós não entramos, ficamos embaixo, tinha um alpendre mais alto, e só que a vontade de essa aproximação maior, ela surgiu mais da vivência, quando a encontrava sempre na igreja, porque eu sempre fui de igreja, e era da família, era a única que era realmente assídua à igreja. Ela ia diariamente à missa, como eu ia também, então aquilo ali me encantou aquilo ali. E como o carro não deu certo, parti para lá, deu certo, felizmente. E um belo dia o senhor foi lá na frente do São Pedro Bueno, Dona Nair, como é que foi? Foi difícil, não? Naquele tempo você sabe que o namoro... Era diferente, né? Era muito diferente. Você não pegava na mão da pessoa, você ficava lá onde ficava, só conversava só, não é? Era um namoro assim, muito inocente, muito puro, diferente de hoje, né? Hoje, de 8 passou para 88. Mas, mesmo assim, mesmo na época de pedir
para que ela fosse a minha noiva e futuramente fosse a minha esposa, foi difícil fazer esse pedido, não é? Porque tinha certo acanhamento. Embora para dar aula eu sempre tive jeito, para essas coisas eu não tinha muito jeito, não. Mas o fato é que deu certo. E a festa foi. O senhor lembra da festa? Não? Me lembro muito bem. Né? Lembro até da minha família ir para a festa e passar pela Serra da Saudade, aquelas curvas todas. Mamãe passou muito mal na ida para lá para poder participar do casamento. 40 curvas, né? Eu gosto de. É muita coisa. E quem fez o casamento? Quem fez o casamento chamava-se Padre. O nosso casamento, Elga. Padre Vicente. Ele não era pároco em São Gotardo, não. Não era pároco, não, mas era muito amigo da Elga, sobretudo. Foram os dois juntos, foram os dois juntos, mas ele que administrou o casamento porque ele era muito amigo e era uma pessoa, assim, muito querida. Professor, mas então, agora, vamos falar um pouco do professor. O senhor, hoje nós conversamos com dois professores muito importantes aqui em Belo Horizonte, ambos da UFMG, e o senhor foi citado várias vezes como o professor. Como é que o senhor se sente ouvindo uma coisa assim? Olha, eu agradeço muito. Acho que há um tanto de exagero, mas eu acho que se eu fizer um olhar retrospectivo, eu verificaria o seguinte, que graças a Deus eu pude construir não alunos, mas amigos. Porque eu não me acho o maior, nem um tão grande como eles supõem ser. Só acho que eu sempre amei a minha profissão. Amei tanto que até hoje ainda trabalho ainda. Eu dou aula particular, aula individual de francês até hoje aqui na minha casa. Eu tenho 9 alunos que vêm cá à minha casa para poder participar de aula comigo. Então eu amei e amo a minha profissão. E sempre acho o seguinte, que professor não é apenas aquele que ensina, mas aquele que constantemente aprende e, sobretudo, aprende até mesmo com os alunos. E durante o meu magistério, eu procurei inovar alguma coisa. Eu procurei, como já disse, ser um pouquinho criativo, não é? Até mesmo para decorar as conjunções subordinativas, as coordenativas. A gente inventava meios mnemônicos, ou seja, meios pelos quais os alunos pudessem recordar daquilo. Então, eu agradeço a Deus, não é? Na minha primeira concepção não era para eu ser professor, mas eu agradeço a Deus de ter colocado o Dom José Lima na minha vida, porque ele foi a causa de eu ir para São Gotardo. E porque eu consegui, através da minha profissão, conquistar muitos amigos. E sempre que encontro com um, para mim é a mesma coisa que encontrar com um filho, com uma pessoa muito amada. E esta coisa eu vou levar para outra vida, que se há alguém que amou uma profissão, se há alguém que procurou conseguir amigos, se há alguém que acha que não é o maior, mas que conseguiu uma grandeza muito grande e aprendeu muito em ser professor, fui eu. Então, eu quero bem dizer, quero agradecer a Deus, quero agradecer a vocês pela oportunidade que me dão de conversar com as pessoas. Eu acho que elas não vão querer escutar essa lenga-lenga nossa. Mas, se alguma parte eles escutarem, poderão saber o seguinte, que aqui em Belo Horizonte há um casal que é são gotardense de coração. Não moram, não habitam em São Gotardo por umas circunstâncias diferentes, mas que trazem sempre na sua memória todos os acontecimentos durante uma longa jornada, longa vida em São Gotardo, e que torce para que aquela cidade progrida, torce para os habitantes de São Gotardo, torce para que haja sempre uma união das famílias de lá e que cada qual lá seja um habitante que goste da sua terra
como nós gostamos de lá. Só não moramos lá, mas com o coração nós estamos lá. Professor, o senhor falou que o senhor criava, inventava algumas coisas. O senhor pode falar algumas para nós? O senhor até me falou que o segredo é motivar os alunos. Como é que o senhor fazia para conseguir isso? Olha, o negócio, como eu já lhe disse, na época nossa, o ensino, as escolas não tinham os aperfeiçoamentos que nós temos hoje, a modernidade, nós não tínhamos computadores, nós não tínhamos laboratórios bons, etc. Mas o que havia? Havia os professores, em geral, eram pessoas, eu tive lá como colega, o professor Tarcísio, o professor Leopoldino, o professor José Antônio, o professor Diniz, eram colegas da época. E eu vejo neles pessoas que não visam, vamos dizer assim, ganhar dinheiro. Até porque o magistério não dá dinheiro. Mas eu via neles, como eu também procurava conservar, pessoas que tinham uma missão a cumprir. Levar aos outros, doar aos alunos aquilo que eles tinham de melhor. Poder fazer com que eles amassem o estudo, amassem a profissão, amassem a disciplina. Professor, mas o senhor, eu já ouvi isso de aluno. O senhor parece me contou também. Desde quando o senhor distribuía vaca, cavalo, até o próprio carro. Bom, eu procurava motivar os alunos, ou seja, normalmente a minha aula era, às vezes, no meio do período escolar, durante o dia, não é? Às vezes era a segunda, terceira ou quarta aula, né? Sobretudo quando era a quarta aula, o aluno já estava cansado, o aluno já não tinha mais aquele, sei lá, aquele ânimo para poder ficar atento, para poder participar da aula. Então a gente tinha que motivá-lo, fazer alguma coisa diferente. Então, eu, como era professor de português, e sempre gostei de um português bem falado, bem dito, e, sobretudo, as formas imperativas que são as mais difíceis, embora deveriam ser as mais, deveriam e são as mais empregadas, eu fazia frases e colocava algum errinho no meio dela, fazia, vamos supor, um período grande, maior, escrevia no quadro e pedia para que o aluno descobrisse qual o erro e construísse a forma correta. Então, como a gente queria motivar o aluno a procurar, buscar, descobrir, a gente oferecia, quem acertava ganhava R$20. Quando eu via que eles não estavam conseguindo, não, eu vou dar 100. Eu aumentava, ia aumentando. Eu vou dar uma vaca, e aumentando para que o aluno se esforçasse o máximo possível. Agora, o senhor segurava num ponto que eu era esperto. Quando eu via, porque eu dava várias chances, quando eu via que o aluno estava aproximando de acertar, eu falei, acabou o tempo, né? Mas com isto... Já tinha conseguido o que queria, né? O esforço dele, e depois eu corrigia a frase, mostrava como é que a frase, o período, ficava lindo, bonito, correto, e que tinha esse erro lá que não podia ser cometido. Então, eu oportunava o aluno a aprender, esforçando-se e também por interesse assim, de ganhar qualquer coisa. Mas o senhor arriscava um pouquinho, né? Arriscava, sempre arrisquei, mas eu era esperto. Quando às vezes eu oferecia mais, quando a dificuldade era maior. A oferta era proporcional à dificuldade. Professor, e tem também uma tal de viradinha. Como é que é isso? Uma viradinha de repente. Não, isso eles que falam, pelo seguinte, a gente sabe que todo aluno é esperto, ele cola mesmo. Cola, mas cola mesmo. Eu já peguei aluno colando de toda espécie, de maneira que você possa imaginar. Até de aluno no Colégio Dom Bosco Araxá, havia alunos que estudavam pelo trabalho, trabalhavam no colégio para estudar, trabalhavam no refeitório, servindo na mesa. Só que faziam-se as provas, a gente às vezes tinha o salão onde a gente colocava as provas feitas, às vezes a gente não conseguia corrigir no mesmo dia. Então, a gente colocava ali para acabar de corrigir no outro dia.
Só que esses dois alunos, eles descobriram isso, o que faziam? Eles faziam a prova na sala, mas não eram muito bons alunos, e perceberam que erravam quase tudo, só que eles, de uma outra forma, de um outro jeito, no outro lugar, corrigiam, faziam correção, faziam novamente a prova, e trocavam, iam no salão de noite e trocavam. Uma vez eu fiquei lá de tucalha para pegá-los, como peguei uma vez. Bom, e fora disto, normalmente eu tinha essa mania. Eu ia, aplicava uma prova, ia caminhando. Quando eu percebia que alguns alunos, na hora que eu dava as costas, ele abria o livro ou olhava para o outro, aí eu dava uma reviravolta de repente para poder pegá-los na boca da botija. Né? Então tinha mesmo, e aí de vez em quando pegavam. Era verdade, sim, verdade. Mas isso aí, é claro que normalmente a gente dava uma desculpa, não tomava prova na hora. Eu cheguei a tomar provas, mas era raro. Normalmente tinha uma certa diplomacia ali. Uma certa desculpa. Professor, tinha muita reprovação, o senhor era de reprovar muito? Não, muita reprovação não, mas a reprovação já dei, e acho que tem que haver reprovação, porque senão o ensino vira avacalhação. Ou seja, eu acho que você não pode dar uma coisa a quem não fez por onde ganhar aquela coisa. Acho que ensino não se pode dar. O ensino tem que se exigir. Você a aprovação ou reprovação vai ser de acordo com a capacidade do aluno, porque senão ele fica enganado. Fica passando que nós temos hoje uma escola em que os alunos não são reprovados. Depois vão fazer um concurso, não conseguem. Então, se ele for inteligente, ele for reprovado, ele vai se esforçar no próximo ano para não ser reprovado e com isso aprender e com isso estar hábil para posteriormente fazer um concurso e passar no concurso. Porque do contrário será uma enganação. Como é que o senhor compara hoje o tempo do senhor? Há muita diferença? Há muita diferença entre o tempo de outrora com o tempo de agora. Antigamente, havia aluno rebelde, sempre houve. Desde que o mundo é o mundo há e haverá. Mas não com tanta intensidade. Os alunos eram mais obedientes, mais maleáveis. Rezava-se antes de entrar na sala de aula, entravam na sala de aula em fila, esperavam o professor. O professor, quando trocavam-se os professores, os alunos se levantavam para receber o professor. Então, havia disciplina. E uma base para aprendizado é a disciplina. Sem disciplina não há é impossível haver aprendizado. Então, o que eu falo é o seguinte, é que antigamente não havia recursos, vamos dizer assim, materiais, mas havia vontade por parte do aluno e também vontade por parte do professor. Então, havia respeito. Hoje eu ouço dizer que soltam até bombas ali na sala de aula, que falam palavrões com o professor, que dão até empurrão no professor. Então, é claro que na nossa época as coisas não andam tão bem. Pelo contrário, eu acho que houve uma degradação no ponto de vista disciplinário e, consequentemente, no ponto de vista de aprendizagem. O senhor consegue explicar isso, ou seja, apontar algumas causas, por que ficou assim, não? Olha, eu penso o seguinte, que o mundo só poderá conseguir coisas boas havendo vamos dizer assim, uma média entre o que é muito fácil e o que é muito difícil. A virtude está no meio, Aliás, isso é um ditado latino, né? Virtus in medio, latino, virtus in medio. Então, quer dizer o seguinte, que se antigamente havia um exagero, até no ponto de vista educacional por parte das famílias, não é? Antigamente havia tanto rigor, bastava um olhar do pai ou da mãe para o filho sabia que não podia pegar aquele doce,
ou não podia fazer aquilo, não é? Exagero. Hoje há as avessas. Hoje a coisa mudou ao contrário, ou seja, os pais às vezes permitem que os filhos fazem tudo. Chega na sua casa, sobe em cima do sofá e gritam e coisa e tal. Isso, esse reflexo familiar refletiu na escola. Se na minha casa eu não respeito nem meus pais, será que na sala de aula vou respeitar os meus professores? Então, o que está havendo, o que é? Uma falta de educação familiar e, consequentemente, uma falta de educação escolar. Então, isso leva a esta balbúrdia, essa confusão e esta falta de interesse dos alunos em aprender. E outra coisa também é que muitas vezes, na escola moderna, não se dá ao aluno aquilo que ele quer. O aluno, por exemplo, quer seguir a carreira, sei lá, de direito. Eu vou ministrar para ele matemática, vou explicar física, química. Quer dizer, seria necessário, seria bom que houvesse na atualidade uma pesquisa e um conjunto de uma união entre aqueles que são responsáveis pela educação para dar ao peixe a quem quer pescar e o tipo de peixe para quem quer aquele tipo de peixe. De qualquer maneira, é complicado, né, professor? Não é fácil, é complicado. Inclusive, é fácil a gente dizer, né? Agora, praticar aquilo é difícil. Agora, quando você oferece a mim uma coisa que eu não quero, e eu sou obrigado a aceitar aquilo, é uma coisa também é um disparate. Você aceita, você faz aquilo que você quer, né? Eu estava ouvindo a entrevista que você fazia com a minha esposa, ela sempre quis ser professora, ela sempre quis aquilo e conseguiu ser aquilo. Muito bem, então ela vai ser uma boa professora. Agora, eu não quero ser aquilo, vou só por causa do dinheiro, eu vou ser um mau profissional. Professor, o senhor fez também uma tentativa de ingressar na política, né? O que motivou o senhor na época, o senhor se lembra bem? Foi aí pelos anos 80, mais ou menos, década de 80. E como é que o senhor analisa o Carlos Anselmo político? Eu diria assim, em síntese, em pouquíssimas palavras, é uma triste recordação. Eu era um indivíduo ingênuo, com pouco conhecimento da política, com nenhuma maldade, vamos dizer assim, política, porque, infelizmente, o político tem que ter certa maldade. Foi uma época sombria na minha vida. O que me levou a querer entrar, nada mais foi senão a vontade de querer melhorar a cidade, querer ser justo, ser leal, querer administrar com retidão, querer que o bem comum fosse para o comum. E eu até hoje eu dou graças a Deus de ter perdido. Porque eu me imagino como prefeito, me imagino como um político que conquistou o grau, aquilo que ele quisesse. Eu acho que eu dificilmente ia dormir à noite. Porque são tantos os problemas que há, que uma pessoa que é bem intencionada, dificilmente ela consegue ficar em paz quando não há equilíbrio, quando há injustiça, quando há coisa errada, quando há alguém sofrendo, quando há alguém na miséria, quando alguma estrada não está sendo
não pode ser passada. Então, eu acho que se eu ganhasse, eu ia... Hoje eu estou velho, mas eu estaria muito mais velho do que eu estou hoje. Eu estaria muito mais acabado, porque a política acabaria comigo. Então, eu agradeço a Deus por não ter ganhado. E há uma história muito interessante que eu conto, que eu tenho os meus filhos, como você sabe, e na época que eu me candidatei, me refiro a uma época que nós perdemos para o José Moreira. E nós nos reuníamos de noite, que sempre nós rezávamos. Então, alguém, um dos meus filhos, dizendo: que injustiça, meu pai que tinha... A Elga chamou a família, os meninos, para nós rezarmos. Então, agradecendo a Deus, agradecendo a Deus porque o José Moreira ganhou, né? E uma lá estava com raiva, né, porque... Pode atender o Zé Cobra amanhã. Sim, mas então, professor, desculpa a interrupção. Pois não. O senhor estava falando, então, que o senhor se considera que foi até uma bênção ter perdido. Sim, eu considero que foi uma bênção porque eu não estava preparado. Não estava preparado para ser prefeito, para exercer um cargo político, não, porque eu não tinha conhecimento do que vinha a ser político. Hoje eu já tenho um conhecimento maior, né? Não quis, depois mais, parei. E hoje, se me chamasse, já ninguém mais me chamar, não tem nem condição de chamar, mas eu não quereria jamais, por saber o que envolve a política. Porque eu penso o seguinte, que é impossível, você vai me perdoar se você não concorda comigo, eu acho que é impossível ser um bom administrador hoje no Brasil. Pelo seguinte, se eu sou eleito pelos anjos e pelos demônios. Os anjos, por serem anjos, eles vão me deixar em paz. Os demônios, por serem demônios, não vão me deixar em paz. Eles vão querer galgar lugares, eles vão querer exercer influência, eles vão querer conseguir isso, conseguir aquilo, coisa e tal, né? Usar subterfúgios. Então, o administrador, por mais que ele queira ser bom, por mais que ele queira ser, vamos dizer assim, durão, ele vai acabar para aceitar, para poder ficar livre daquele camarada, fazer alguma coisa que não pode ser feita. Então, na minha concepção atual, não existe política limpa. Não existe limpa não. Então, é preciso que a pessoa tenha essa habilidade ou essa qualidade, não sei se é qualidade, de ser um pouquinho transigente. A intransigência não campeia na política. Precisa ter um jogo de cintura. De jeitinho. Professor, mas de qualquer maneira a gente não fica sem a política, né? Claro. Mas o senhor, sem ter tido um mandato eletivo, o senhor atuou muito em São Gotardo, não só como professor, o senhor atuou em várias frentes, né? O senhor pode falar um pouco sobre esse trabalho? Não? Se eu posso citar, eu sempre fui voltado para o social. Graças a Deus, na minha formação, sempre tive que a gente não pode ser feliz enquanto que o outro sofre. Eu jamais poderei dizer que eu sou nesse mundo completamente feliz. Aliás, não há felicidade completa. Mas não é por mais que a gente seja feliz, a gente é infeliz por ver o outro sofrer. E, então, nesse aspecto, eu sempre fui voltado para o social. Quando morei em São Gotardo, não vou falar que eu fiz maravilhas, não, mas alguma coisinha eu sempre fiz, com a ajuda dos outros. E lembro-me bem de uma pessoa que sempre me ajudou, que foi
o meu cunhado Evandro, que já faleceu, eu gosto de citá-lo porque ele já faleceu, e sempre que eu batia na porta, Evandro, nós vamos reconstruir a casa de um pobre. Evandro, a pessoa necessitando de uma cesta lá, ele sempre, pode contar comigo, sempre me ajudava. E isso era feito pela igreja, não? Tinha alguma instituição? Sim, eu fazia parte dos vicentinos. Então, alguma coisinha a gente pôde fazer, a reconstrução de um telhado de uma pessoa, uma casinha de um pobre, a gente fez, mas só que às vezes a gente fazia com trabalhos de angariar, né, que eu não era rico, então eu não fazia sozinho, mas com a ajuda dos outros. Mas uma coisa que eu mais gostei em São Gotardo foi de ter podido, com a ajuda de todos, de estar à frente na construção da APAI. Para mim, a APAI é a menina dos olhos em São Gotardo. Isso foi super interessante, porque me elegeram como presidente da APAI na época em que a APAI ficava nas redondezas, nas casas inapropriadas, porque o aluno apaiano, ele tem múltipla necessidade, ele não consegue andar direito, ele tem dificuldade para tudo, não é? Então, a casa tem que ser uma casa apropriada. Então, falaram, se você, nós temos o lote, você vai liderar a construção da APAI. Eu falei assim, não, eu não sou engenheiro. Mas depois pensei assim, gente, alguém tem que pegar. Então, que seja eu. E graças a Deus, para mim foi a maior coisa, está lá, a APAI. Quando eu peguei, tinha uma verba do governo, mas era uma verba muito pequena, para aquilo que nós queríamos, era R$70 mil, para aquilo que nós queríamos. Mas havia um lote lá em cima e um outro lote embaixo, maior, em que se poderia construir um prédio com maior capacidade, e no ponto de vista, em todo sentido, físico, no ponto de vista de oportuno para os apaianos. E começamos a construção. Então começamos, e não deu nem para começar, porque a gente, nesse ponto, teve uma visão maior. Queríamos uma coisa maior. Antes de começar, eu pedi aos japoneses e a todo mundo, Makoto, sobretudo, com os tratores dele, como lá fizeram a terraplanagem, que deram um mato grande, fizemos a terraplanagem e começamos a construção. Né? Para ser breve, eu vou abreviar o máximo que eu posso. Começou a construção, só que nós queríamos uma coisa mais digna. 70 mil não dava mesmo. Então, fizemos uma solicitação, apareceu uma brecha para pedir-se ao governo federal de Brasília um acréscimo para a construção. Era 80 mil. Então fizemos o pedido e trouxemos aqui em Belo Horizonte. Ao chegar aqui, disseram-nos, olha, lamento muito, mas esse pedido não pode ser enviado. Mas não pode ser enviado por quê? É porque você começou, ou se você tinha que fazer a construção no lote X, pequeno, você mudou para outro lote e não poderia ter mudado, porque aqui a burocracia exige isso, coitado. Não posso mandar isso para Brasília, não. Não, mas, pelo amor de Deus, rapaz, o que é isso? Onde está seu chefe? Está lá dentro. Mas não adianta. Não, mas vai lá falar com ele. Estou pedindo. Não quero, talvez não consiga, mas que mande para Brasília. Aí ele voltou lá dentro, foi lá dentro, voltou, falou assim, ele até falou que pode, mas sabe que, vocês puseram muito poucos motivos para que possa ser construída esta APAI, com esse tamanho todo, com esse volume todo. Ele disse, é isso que está faltando? Deixa comigo. Aí um dia eu vim cá com a Elga e falei assim, vamos colocar aqui quais são as razões pelas quais nós queremos que a APAI seja construída em São Gotardo. E pusemos, gostaríamos dessa construção, porque a parte onde está localizada é uma parte inadequada.
Segundo, esta construção aqui vai beneficiar não só a São Gotardo, mas todas as cidades vizinhas. E colocamos e colocamos todas as razoáveis. Moral da história, para ser breve. Mandaram para Brasília só 3 entidades no estado todo de Minas Gerais, são 800 e tantos municípios, como você sabe, só 3 entidades foram agraciadas. São Gotardo foi uma delas. E, então, aí nós começamos todo o galope, mas mesmo assim, ainda o dinheiro não deu, não estava dando. Aí eu fiz rifa de boi Nelore, cavalo manga larga, fizemos até construir tudo. Depois que construímos tudo, um dia eu perdi o sono. Aliás, gastaram-se muito mais do que isso na construção de uma escola lá. Mas, um dia eu perdi o sono e falei assim, gente, graças a Deus acabamos a construção, mas não está completo. Está faltando uma piscina apropriada para a gente que é entrevado, que a gente que é desconjuntado, coisa e tal, uma piscina aquecida. E eu perdi o sono, e era a época da colheita de café. Se eu for pedir dinheiro, cada um vai me dar 50, 20, 30 reais, eu vou conseguir angariar um dinheirinho suficiente para poder cavar o terreno, levantar as paredes, cobrir, fazer a piscina, pegar um maquinário. Pensei assim, eu vou pedir saca de café. E como eu não sou muito bobo, eu falei assim, eu vou atrás de pessoas mais generosas e mais poderosas. A primeira pessoa que eu pensei foi Vera Shimada. Fui atrás da Vera Shimada. Ela assinou 5 sacas de café. Na época, o café estava custando R$300 a saca, R$1.500. Fui atrás de um outro, 4 sacas, 3 sacas. Fui atrás do Jorge Fukuda, todo mundo conhece. Ele falou assim, vendi meu café hoje, eu posso dar dinheiro? Eu falei, posso. Olha, lógico que pode. Lógico que pode dar dinheiro. Fui com uma cota. Lógico que posso. Então, chamou o filho dele, fulano, traga talão de cheque lá. Aí, conversando, vendo televisão, a tela ligada, ele fez lá, preencheu o cheque lá, entregou. Você me desculpa que é pouco, mas é com amor. Aí foi lá, R$1.000. Opa, que pouco, que bacana, gente. Eu sei que em 15 dias nós levantamos o dinheiro suficiente para poder fazer a piscina por completo. E a primeira piscina térmica que teve em São Gotardo, térmica, foi a da APAI. Então, para mim, hoje é um triunfo, uma alegria muito grande ver lá a APAI erguida, uma das melhores da região, está lá para beneficiar os nossos meninos ou pessoas que têm problemas físicos, mentais. Pois é, professor, mas então, esse é um trabalho, a política se faz de muitas formas, né? No sentido de política, né? Construir o que é do interesse público, né? E o senhor fez dessa forma. Graças a Deus. Isso aí, eu dou graças a Deus e acho que é o seguinte, que aí quiseram que eu ficasse como presidente. Não, vamos colocar outro. Isso aqui eu não fiz, não é para mim, não, para eu ter cargo, ser dono disso aqui, não. Isso aqui tem que ser, normalmente, vamos colocar outros que democraticamente são eleitos e que trabalham também por lá. E vim embora para cá e está lá, graças a Deus. E depois eles melhoraram mais, construíram uma parte lá onde colocam-se os cavalos, aquela parte lá é nova. Não foi na minha época, não. Pois é, o senhor conviveu também com outra pessoa que era muito ativa, muito participativa, que é o Padre Zé Lima, né? Sim, eu já acabei de dizer para você que eu devo muito ao Dom José Lima, que depois de padre ele foi bispo, não é? Foi bispo de Tumbiara, depois foi bispo em Sete Lagoas e morreu em Sete Lagoas. Dom José Lima também foi um sacerdote que foi pároco em São Gotardo 20 anos. E ele foi a causa da minha ida para lá. Então, nós nos dávamos muito bem, inclusive no colégio ele colocava tudo no princípio, né? Eu colocava tudo sob minha responsabilidade. Isto é com Carlos, isto é com Carlos que resolve, Carlos que resolve. Então, quando eu ia falar qualquer coisa com ele, eu bancava esperto. Eu acho que assim, bancava o político esperto, né? É que eu acho que deveria ser todo político.
Se o político ele cria os seus ministérios, é para dar direito aos ministros a fazer aquilo, a menos que ele não confie nele. Agora, ele intrometer na coisa do outro é ruim. Eu penso que não deveria. Se eu, por exemplo, fosse prefeito e escolhesse o secretário da Educação, você Edson Carlos, por exemplo, eu não ia tocar, isso é com Edson Carlos. Essa parte aqui é dele. Falou de escola, falou de livro, coisa, é com ele. Agora, se eu sou prefeito e quero mexer em tudo, vou fazer politicagem, vou apacalhar, vou atrapalhar a administração. Então, na época do Dom Zé Lima, ele me deu muito cartaz e eu me dava muito bem com ele, e eu tenho essa gratidão para com ele de ter ido para São Gotardo. Embora eu não quisesse ir para lá, fiquei muito satisfeito. Hoje sou muito grato de ter ido para lá e ter conseguido fazer alguma coisinha e, sobretudo, criar a minha família, ter a minha esposa, todas as cidades de São Gotardo. São Gotardo, para mim, é uma terra bendita. Professor, o senhor viveu todo esse tempo em São Gotardo, agora está em Belo Horizonte. O senhor poderia mencionar alguma pessoa digna de referência no seu período lá? Ou na área da educação, ou da política, ou dos negócios? Bom, em São Gotardo, eu vou preferir referir-me à área do magistério, à área da educação e, sobretudo, da Escola Estadual São Pio X, porque eu dei minha vida no Colégio Pio X, né? A minha mocidade foi entregue lá, o meu suor foi derramado lá, né? Então, eu gostaria de citar aqui nomes de companheiros que foram aqueles com os quais eu convivi e que foram meus companheiros de trabalho. Eu gostaria de citar, por exemplo, o professor Tarcísio, que já faleceu não há muito tempo que ele faleceu, mas que foi um grande professor, inclusive foi diretor lá há vários anos, né? Gostaria de citar o nome dele, porque ele foi um colega meu e eu via nele também esse objetivo que era o objetivo maior da educação. Tarcísio de quê, professor? Tarcísio de Souza Azevedo. Tarcísio de Souza Azevedo. Tem o Leopoldino Lima, que foi, né, já citei o nome dele mais uma vez, que é irmão do Dom Zé Lima, e que trabalhou lá também muitos anos, aposentou-se, mas que é também um irmão, é um colega a quem eu admiro bastante, sobretudo pelos ideais também da fé, da religiosidade dele, e pelo trabalho também que ele desempenhou. Também ele foi diretor. Até me convidaram para ser diretor da escola, eu nunca quis. Mas admiro esses diretores, né? O professor Dino também foi colega do senhor no seminário? Sim, ele foi contemporâneo meu, não foi colega de turma, mas foi contemporâneo meu de seminário e até foi mais além. Ele chegou a ser diácono, ele chegou a ir para fazer teologia em São Paulo. Ele foi mais além do que eu, para depois ele deixar tanto ele quanto o irmão dele, que é o Paulo Lima. Não sei se ele foi professor de vocês, né? O Paulo Lima, que é irmão dele, também foi seminarista. Hoje mora em Patrocínio. Posso citar ainda o professor Zé Antônio, o professor Diniz. Eu gostaria de citar a professora Brenda, que foi a diretora lá. Eu cito esses professores porque foram aqueles com os quais eu convivi. Posteriormente, um ex-aluno meu que se tornou professor lá e que trabalhou muito tempo, que é o Mário do Marico, professor Mário de quê? Mário, eu esqueço o sobrenome dele. Rodrigues, né? Mário Rodrigues, que coincidentemente ele foi meu professor, aliás, foi meu aluno e depois tornou-se meu colega também lá no Colégio São Pio X. O Colégio São Pio X, ele é alguma coisa que faz parte da minha vida. Professor, o senhor citou colegas, professores com os quais conviveu e que queria fazer uma referência. E alunos? O senhor teria aí algum nome, um ou dois, ou alguns? Não é muito bom a gente citar alunos, porque todos eles foram muito queridos. É claro que havia alunos mais, como se possa dizer, mais dedicados e menos dedicados. Eu tive a sorte de, no começo, ter muitos bons alunos, sobretudo no começo da minha vida profissional em São Gotardo.
E, dentre esses ex-alunos, eu posso dizer o seguinte, que toda espécie de grau ou de, vamos dizer, de profissão, eles conseguiram adquirir. Eu tenho ex-aluno médico, advogado, engenheiro, professor, até bispo. Então, toda espécie, graças a Deus. Agora, alguns se destacaram. Se eu não citasse o nome de Oswaldo Bueno e Sérgio Bueno, eu estaria cometendo um pecado, porque, de fato, eles, além, sobretudo o Sérgio, além de seguir a mesma carreira da gente, ele ainda conseguiu galgar as alturas de ser professor de Universidade Federal de Belo Horizonte, ser escritor e defensor de tese, doutor em letras. Ele é uma pessoa a quem a gente admira até hoje, e tem uma particularidade em relação ao Sérgio. É que ele foi até meu colega de quarto, vamos dizer assim, quarto? Não é no mesmo quarto, mas morar na mesma casa, que foi aí aquele pavilhão das obras sociais de São Gotardo. Nós morávamos juntos, ele num quarto e eu no outro quarto, acho que parece que 1 ou 2 anos, não me lembro mais a quantidade de tempo. E o Oswaldinho, né, que foi para a França, defendeu tese também, doutorado, tudo mais, que são pessoas maravilhosas e que, vamos dizer assim, em vez de eles me considerarem, eu os considero. Por quê? Diz que o provérbio é muito vulgar: bom mestre, melhor discípulo. Eles foram e são muito melhores do que eu. Então, eu quero prestar uma homenagem a eles e dizer a eles que eles são a razão da nossa alegria. E todos os demais. Quando eu trabalhei em Araxá também, graças a Deus, guardei por lá, tenho por lá muitos amigos, e um deles, por exemplo, chama-se Alcino Guimarães, muito bom de bola, né? Até hoje ele ainda me escreve ou me telefona, dizendo que a nossa amizade vai perdurar enquanto nós vivermos. Então, eu acho que a grande vantagem, a grande construção do professor é a construção da formação de seus ex-alunos e, sobretudo, quando eles deram algum empurrão, quando os professores dão algum empurrão para que eles possam realizar-se na vida e, sobretudo, eles possam fazer com que a sua vida tenha um sentido maior. Porque o importante não é você conseguir materialmente, é você conseguir no ponto de vista de formação e da sua estrutura moral. Professor, o nosso tempo está aqui acabando, mas eu gostaria de passar ao senhor aqui a palavra final. O senhor, às vezes, quer falar mais alguma coisa para o nosso telespectador? Uma grande alegria para mim, já falei no princípio, é poder entrar no lar de cada cidadão brasileiro, cidadão são gotardense, perdoe. Entre estas coisas, eu diria o seguinte, que cada habitante de São Gotardo, sobretudo os da nossa época, nosso tempo, os meus ex-alunos, eu os trago sempre numa grande amizade. Eu digo que são amigos, não são ex-alunos, são amigos. E quero dizer a eles o seguinte: se alguma coisa eu pude passar para eles, eu gostaria que eles jamais se esqueçam, sobretudo, dos valores morais, dos valores espirituais. Que eles se realizem e que deixem sempre um rastro de bondade, de capacidade de trabalho, de amor à própria cidade de São Gotardo, através de suas obras. E que seus filhos possam ver isso e que nós possamos retransmitir às gerações que vão vir esses valores que são valores imorredouros. Os tempos podem passar, daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos,
mas esses valores, que são os valores morais e espirituais, jamais poderão passar. Isso é importante. Eu quero agora, além do mais, eu quero dizer o seguinte, que eu pude constituir minha família lá em São Gotardo. E graças a Deus eu posso dizer que tenho 6 filhos maravilhosos e que esses 6 filhos me dão muita alegria. E se a união que eu tenho com os meus filhos me faz feliz, eu gostaria que todas as famílias de São Gotardo que pudessem, todas sem exceção, tivessem também dentro da família filhos que fazem a eles felizes e que tornam-nos cada vez mais alegres de poder existir e de poder viver. Agradecemos a palavra aqui, a oportunidade de conversar com o nosso querido professor Carlos Anselmo. Obrigado.